Tem bolsominion aí? Já foi todo mundo embora? Fala, meus comunistas, meu proletariado. E é da Avenida Ganon, pro Diário de Anarres. E hoje vamos falar de um livro muito raro. Não raro na quantidade, agora que ele está sendo impresso em mais de uma edição, chegando agora para as prateleiras brasileiras, porque na época da Rússia soviética, da Rússia revolucionária, nos anos que iriam culminar na vitória da Revolução Comunista e a criação da União Soviética, não era comum uma produção de ficção entre aquele clima político tão intenso, menos ainda de ficção científica. Não que não existisse, de fato, não era a ficção científica mais difundida. Então é muito bacana ver uma obra, justo uma dessas poucas obras de ficção científica, tratar o gênero com tanto respeito como Alexander Bogdanov fez em A Estrela Vermelha. Essa obra, que teve a tradução da Paula Vaz de Almeida e da Ekaterina Volkov-Américo, conta a história do Leonid. Ele é um revolucionário do Partido Social Democrata Russo. Nesse ponto vai ter muita similaridade com a história do autor. E ele é chamado por um camarada misterioso e ele logo se revela não ser um humano da Terra, e sim ser um habitante de Marte. E convoca ele para uma missão que consiste em viajar e conhecer Marte, na qual seria como um elo entre Marte e a Terra. E chegando em Marte, o Leonid ele se depara com uma sociedade em que foi instaurado o comunismo, que houve um processo do capitalismo, da queda do capitalismo e da adoção do comunismo na população do planeta, o que chega a chocar, o que traz assim um abalo, um choque cultural muito grande, porque mesmo sendo um objetivo de um revolucionário, o Leonid ele vive num país capitalista e a mentalidade entre o que se pretende, o início de uma luta tão longínqua para algo já consolidado e ainda em um processo a qual ele nem foi responsável, ele não viu aquele processo, ele chegou lá, o processo já estava pronto. Acaba sendo um choque de culturas muito forte para o Leonid, o que dificulta a missão dele de ser esse elo. Ele é considerado um bom exemplo de uma pessoa preparada para viver no mundo socialista, mas viver no mundo assim, se acostumar com da maneira como ela é, mesmo para uma pessoa avançada como ele, não é fácil. E é muito interessante ver como o Bogdanov traz a ficção científica, porque ele foi um revolucionário, como eu já disse, ele foi membro do Partido Social Democrata Russo, do qual se derivou o Partido Comunista, e ele tinha uma formação intelectual muito forte, A principal dele era como médico, mas ele também tinha muito conhecimento em matemática, física e psicologia, entre outra gama de conhecimento. E ele se mostra um autor muito atualizado com o que se sabia da época. Por exemplo, sobre o que se estava começando a descobrir, a radiação, e ele coloca tudo nessa obra com muita segurança. E é interessante ver que mesmo sendo um hard sci-fi, porque ele tem um domínio de ciências duras, mas ele também tem um domínio da questão social. Deve ter sido um espanto ler as ideias sociais, principalmente com relação aos relacionamentos, porque um dos grandes eventos do livro é o envolvimento amoroso entre o Leonid, do Terráqueo, e a Nete, que é uma médica marciana. E as questões que envolvem o relacionamento amoroso entre eles é uma grande fonte desse choque civilizacional que eu falei,
pois há um entendimento do relacionamento amoroso, do relacionamento humano muito avançado para a época. E com questões que hoje, algumas questões que hoje a gente está debatendo ainda, ele já trazia naquele livro. E sem contar, é claro, a descrição de como ele imagina uma sociedade bem organizada, né, pelos meios de produção, nem o grande mal que seria o patriotismo, né, é colocado o patriotismo como grande mal, e ele é muito combatido durante a narrativa do livro, né. É um livro que obviamente não se furta nem um pouco de expor a sua posição política, mas não por isso ele é menos valoroso como pensamento, como reflexão, justamente por causa disso, porque ele não tenta incutir ideias como se elas fossem naturais. Ele sabe do que ele está falando, e ele diz de onde ele está falando, e ele sabe muito bem aonde quer chegar. Então é isso, meus camaradinhas. Não tem muita coisa mais a dizer sobre o livro, a não ser que ele é uma leitura bem rápida. Essa edição que eu tenho da Boitempo, existe uma outra edição da Cartola, mas eu preferi essa aqui, a edição da Boitempo. Eles já têm mais experiência em editar livros escritos por russos. Também tem um prefácio que fala bastante da vida do Bogdanov, e ele ajuda bastante. É uma maravilha de ler esse prefácio, quase dissecando a vida do Bogdanov, não só o Bogdanov revolucionário, como o Bogdanov escritor. Então é isso aí, pessoal. Recomendo muito essa edição. E é isso aí, pessoal. Tchau para vocês. Soviet happy.